Olá, boa noite para quem já está entrando. Boa noite. Vamos recebendo todo mundo, acolhendo todo mundo para que a gente inicie. Faltam agora, 2 minutinhos. A gente vai esperando todo mundo entrar para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje, não é? Então, já estamos aqui prontos, preparados, para que a gente possa iniciar a nossa live. Olha aí, Lucas, abraço para Lucas. Rani França, abraço, boa noite, Rani. Flávia, então o pessoal tá todo mundo entrando. Bruna, coisa boa, Bruna aí para participar conosco. Ricardo já está aí também. Mel, já tô dando uma olhadinha aqui nas pessoas que estão entrando. Gisélia, que saudade, Gi. Gabriel entrando também. Vamos lá, vamos divulgar todo mundo nos grupos pra gente começar já já, tá? Vamos lá, chamar todo mundo para que a gente possa iniciar, tá? Olha, Mel, boa noite. Rosana entrou também. Rosana aí que faz parte da rede, que nos dá um suporte muito grande, que está na secretaria da nossa rede. O coletivo aqui, ó, chegou. Um convite para o coletivo Mulher Vida, para que a gente possa iniciar, com a nossa convidada. Olha a Adriana Duarte aí, Finalmente, meu Deus do céu. Minha gente, Adriana para mim, é Duarte. uma glória. É uma alegria muito grande lhe receber aqui, tá? Vamos esperar o pessoal entrar, Adriana, que o pessoal já está entrando, já está interagindo conosco, né? Todo mundo dando boa noite. Diane dando boa noite. Bruna tá vibrando pela tua entrada já, vice. Pense na convidada especial nós temos aqui, né? Hoje pela rede para que a gente possa falar dessa campanha. Confesso que estou muito, muito feliz, apesar dos apesares de toda a configuração que o mundo hoje está, não é, Adriana? Mas Verdade. eu vou chamar de Mana, tá? Eu sei que muitos conhecem por Chama de aqui. mana. Vou chamar de Mana porque ela é muito íntima nossa. O pessoal tá aí dizendo, ó, maravilhosa. Concordo com todos vocês. Andressa tá entrando agora. Vamos divulgar, viu, gente? Eu ainda tô com um número reduzido de pessoas e a gente só vai iniciar. A gente vai esperar uns 2 minutinhos aqui falando com vocês já para que a gente possa, iniciar as nossas discussões. Lucas do coletivo Sim, já está marcando presença, viu, Adriana? sim, sim, já estão todas aí. Elisângela, Andressa. Eu acho que é um momento para a gente também de muito aprendizado, né? Eu queria dar boa noite a todos que já vão chegando, né? Dizer que é um prazer estar com você, Mac. Eu acho que você tem uma relação com o enfrentamento à violência muito profunda, né? Eu também vou lhe chamar de Mac, não vou lhe chamar de Mac Douglas, né? Porque eu acho que é um momento também da gente poder se aproximar das pessoas de outra forma também, né? Exato. Com mais afeto, né? É um momento difícil, e difícil não só em relação à Covid, mas em relação ao tema que a gente vai falar hoje, né? Então, Max, Exato. é um prazer estar com você e com o pessoal da rede, e o coletivo é parceiro, estamos juntos nessa coordenação colegiada, né? E vamos lá, lançar essa campanha bem linda. Vamos sim, ó, o pessoal de Timbaúba chegando aí. Tô vendo Ó, Mel o pessoal tá falando. chegando, o pessoal tá Tassiana, ó, chegando. Tassiana. Tassiana membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. E ela trouxe toda a sala de Sim, aula dela para assistir nossa live hoje, tá? Ela me informou hoje à tarde. olha, Então seja que bom, bem-vinda, tá o Tassiana. A turma de pessoal da Tassiana. Paraíba, Timbaúba. Muito bom. Vamos lá começar a divulgar. Secretaria de Assistência Social também de Timbaúba. Muito bom. Ó, gente, antes de mais nada, a Chegando gente já aí, quer. Melina. Pronto, ficou melhor assim, Melina, tá né? aí. É. Ó, antes de mais nada, antes de a gente começar qualquer é, divulgação e lançamento da rede, nós queremos. Ó, o pessoal de pedagogia está entrando.
Então, antes de começar o lançamento da campanha, a gente queria só fazer um resuminho do que é a rede, né, mana? Porque tem gente que nos acompanha, sabem quem somos, e talvez tem gente chegando novo que não saiba a trajetória da rede. Então, a rede de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes de Pernambuco é uma rede que está instituída desde 1995, né? Então, é uma das Vou virando redes aqui. pioneiras no Brasil no enfrentamento às violências sexuais contra criança e adolescente. E ela é uma rede mista, ela é composta por diversas instituições, organizações, não governamentais, governamentais, que a gente tem um prazer enorme de, a cada ano, colocar uma campanha de enfrentamento nas ruas e fazer uma série de ações, né? Então, a gente geralmente faz formações, caminhadas, né? Hoje, no processo de pandemia, a gente está fazendo também numa configuração virtual, fazemos, né, visita e formação nos municípios. O ano passado foi muito bom, porque a gente foi para Caruaru, alguns municípios também com a campanha. Então, é uma rede que tem uma história muito longa. Então, é importante a gente já frisar, né, da importância dessa rede e o tempo em que ela está no processo de atuação para o enfrentamento às violências sexuais, né? Então, é importante demais a gente fazer esse histórico da rede. Quero já iniciar apresentando a nossa convidada maravilhosa, né? Para alguns que já estão aí falando, sabem, a conhecem muito bem, né? Mana Adriana Duarte, né? Para a gente falar de uma apresentação bem feita. Ela é extremamente atuante. Ela representa na rede o coletivo Mulher Vida, assim como está à frente do coletivo. É terapeuta holística, é socióloga pela UFPE, ou seja, nós não estamos falando com uma pessoa com uma bagagem pequena, não, tá? A gente está aqui com uma convidada extremamente, né, preparada pela sua história de vida e militância. Então, eu acho que todas as falas que eu puder fazer aqui nesse momento de agradecimento por esse momento seriam poucas, mana. Então, assim, obrigado pela tua força, pela militância e por toda a história que você vem construindo enquanto pessoa, enquanto coletivo, né, no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes no Estado e no Brasil, né? Porque a gente fala também de uma atuação da rede a nível nacional. Então, obrigado pela participação. Né, estamos muito felizes, enquanto rede, de tê-la aqui nesse nosso momento, tá? Bom, eu vou dar novamente boa noite às pessoas que estão chegando agora, né? É um prazer estar aqui com você, falando desse tema, porque é um prazer ver tanta gente reunida, mobilizada, preocupada, lutando com uma temática que é muito séria, que muitas vezes ela está... Né? A gente fala de subnotificação da Covid, né? Então, a subnotificação da violência é terrível, né? Estima-se que para cada uma denúncia, 20 denúncias fiquem sem ser feitas. Então, é uma força muito grande fazer parte dessa rede, né? Eu acho que nos alimenta num cotidiano. Então, é um prazer. Você é uma pessoa que traz para dentro da rede esse olhar técnico, esse olhar profissional, né? Isso é muito saudável, que a gente possa construir isso a partir não do que a gente acha, mas a partir de descobertas, de pesquisas, da ciência, né? Porque a gente está falando de um fenômeno que surge da cultura, né? Então, boa noite. Um prazer estar com você, querido, e com o pessoal que está chegando aí, ó. Rafinha, você também é maravilhosa, querida. Jana, muita gente bacana aí. Olha, Leonisa tá aqui, viu? Representando também. Léo, querida, representando a assistência social do Estado, né? A média e alta complexidade do Estado de Pernambuco. Rafa, com atenção redobrada, né? Timbaúba, gente, também quero agradecer a participação dos municípios, tanto na live quanto no contato com a rede, né, solicitando as ações e a nossa campanha de 2020. Então é importante a gente registrar isso. Para a gente iniciar a nossa discussão, eu já quero trazer o tema desse ano. Estão preparados? Não estão? Por quê? O tema desse ano, ele foi muito pensado, inclusive desde o ano passado, né? Mana, daqui a pouco fala um pouquinho sobre isso, mas aí
ela foi pensada desde o ano passado, numa perspectiva do contexto atual que a gente está vivenciando quanto às políticas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí ficou definido para ser trabalhado no ano de 2020 o seguinte tema, né? O desmonte da política de assistência social favorece a violência sexual contra crianças e adolescentes de Pernambuco, né? E aí a gente fala a nível nacional e a gente ainda traz uma provocativa com o cadê meus direitos? Mana, diante desse tema tão importante e tão necessário para o momento atual, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do tema e por que a escolha desse tema, tá? Eu acho que o tema ele vai trazer para a gente essa realidade hoje da rede de enfrentamento à violência sexual, né? Mais especificamente da rede de atendimento às vítimas de violência. A violência ela é um fenômeno que pede uma atuação muito complexa, né? Enfrentar uma situação de violência, quer seja urbana, quer seja violência doméstica, violência sexual, feminicídio, pede estratégias que atuem articuladas, intersetorializadas, com relações multi e pluriprofissionais, né? Com incumbências e responsabilidades muito bem descritas e organizadas, né? Então, quando a gente está dizendo assim, o desmantelamento, né? A desconstrução também seria uma palavra que a gente poderia usar, né? Porque Perfeito. eu não destruo, eu desconstruo aquilo, né? E às vezes desconstruir é muito mais preocupante, né? Então, quando a gente observa um desmonte desse sistema, né? A retirada de serviços fundamentais. A gente sabe que o atendimento a alguém vítima de violência, né? Ou na prevenção a situações de violência, pede ações de longo prazo, né? Ações que se relacionem com a área da educação, da saúde, da assistência, né? Com o próprio sistema do SUAS, né? Ministério da Justiça, Ministério Público, com tudo que possa garantir aquilo que para a gente é fundamental, que a gente está falando de proteção, defesa e garantia de direitos, né? Então, essa rede desarticulada, desmontada, dentro de um sistema que garantia há 3, 4 anos um atendimento de alta complexidade para nós que atuamos no enfrentamento não só da violência sexual, mas de todas as violações de direitos, é realmente um fenômeno, uma situação dramática, né? É uma situação limite, né, do que suporta esse sistema para garantir esse atendimento eficiente. Isso é um ponto. E o segundo é que nós já vivemos um mecanismo político, estrutural de enfrentamento à violência muito azeitado, muito equilibrado entre suas partes, né? Muito dinâmico, muito capaz de dar respostas eficientes e concretas, né? Então, nós não estamos falando de testar sistemas. Nós estamos falando de um sistema testado que agora está sendo desmontado. Então, isso nos preocupa mais ainda, né? Porque o sistema estava funcionando, o que nos faz indagar, né? A quem nos interessa, né? A quem há interesse nesse processo? Pois é, cadê meus direitos, né? E cadê meus direitos numa pergunta para essa sociedade como um todo, né? Isso é a pergunta do nosso adolescente, da nossa criança, para todos nós, né? E eu acho que a gente deve começar respondendo essa pergunta com um olhar muito pessoal para a gente, né? Se vendo a gente enquanto ser humano, o quanto da minha ação enquanto ser humano eu utilizo e destino para enfrentar violações de todas as formas no planeta, né? É fundamental isso. Só para informar aqui o pessoal, vão poder fazer perguntas sim, a gente vai apresentar toda a estrutura da campanha e depois a gente abre sim para as possíveis perguntas. Mas só
aproveitando essa pausa, nós precisamos dizer da importância dessa live, porque nós temos aqui pessoas como Sueli Cisneros, que acabou de entrar, ó, pessoas extremamente atuantes no sistema de garantia de direitos. Então, essa live está com um peso muito grande, viu, mana? Então, assim, é muito Sim, é bom ter muito essas pessoas bom. junto à rede. Cíntia agora, ó, Sarinho mandando também recadinho. Então, gente, obrigado por essa parceria, porque está sendo muito interessante esse momento para a gente, tá? Principalmente em meio a isso. E aí é Carla interessante. Maldonado, Rani como essa representantezinha dessa turminha mais nova, E o né? E o Diane, ó, da coordenação Diane, muito também. bom, da nossa coordenação, Rafinha também da coordenação, muito bacana. Ó, Boa e muito noite, querida. interessante o que tu traz, mana, porque se a gente parar para pensar, vê, o nosso tema é muito provocativo para esse ano, né? Quando a gente traz o Cadê Meus Direitos e aponta o desmonte, né, da política de assistência social como um agravante aos casos de violência, porque falta atendimento e prevenção nesse sentido, é curioso a gente pensar nisso numa política que é muito nova, muito recente. A gente fala de uma política, de um sistema de garantia de direitos, que ele foi, da forma como ele está formatada hoje, é uma história muito recente. E a gente já precisar falar sobre esse desmonte é muito impactante para a gente que atua nessa área, não é, Mana? Sim, né? E eu acho que tem uma questão aí muito importante. A garantia de direitos, ela vem não para um setor específico da sociedade, porque dessa forma ela não serve, né? Eu não posso garantir direito de um único grupo que eu considero, né, uma minoria a nível de garantia de direitos, mas uma maioria a nível populacional. Eu preciso criar, né, uma ciranda de garantia de direitos. Eu preciso ter garantia de direitos dos povos indígenas, garantia de direitos das mulheres como um todo, garantia de direitos de pessoas vítimas de violência. Então, é um conjunto de sistemas que garantem direitos, né, de uma forma generalizada. Por quê? Porque quando eu tenho uma criança em casa sofrendo algum tipo de violência, eu tenho alguém que está envolvida com uma mãe, com uma idosa ou com um idoso, com irmãos menores, não é? Então você tem um conjunto familiar que necessita dessa garantia de direitos, não é? Exato. Eu acho que quando você fala que é recente, é muito importante que a gente bote um friso nessa linha do tempo desses avanços aqui no Brasil, né? É a partir de 2004 que nós conseguimos, com a aprovação de um conjunto de políticas públicas, né? Dentre elas, política de igualdade racial, política de enfrentamento à violência contra a mulher, política de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, política de enfrentamento ao tráfico de pessoas, política de enfrentamento à exploração sexual, ou seja, e tantas outras, né? Quando você cria esse conjunto normativo de políticas, e políticas não são aquilo que os governantes deixam de fazer como planos, políticas são aquilo que um Estado afirma que é fundamental que ele faça para garantir, né, o sistema de dignidade de vida de todos, né? Então, quando você tem esse conjunto de políticas implementadas, você tem uma garantia de um guarda-chuva de salvaguarda muito maior. Porque aí você tem uma Exato. criança que denuncia uma situação de violência sexual, essa mãe que sofre uma violência por conta desse padrasto, você tem um sistema que vai acolher a mãe, o irmão, a criança. E um detalhe muito importante, Mac, o sistema ele precisa ser de longa duração, porque o que preconiza a Organização Mundial de Saúde no atendimento a uma vítima de violência é um atendimento, primeiro, de alta complexidade, sobretudo se essa violência já passar de primária, já for secundária e terciária, ou seja, ela já aconteceu, está acontecendo novamente, né? Então, você precisa de serviços para a alta complexidade. Se essa violência ela acontece de uma forma aguda ou de uma forma crônica,
isso aqui vai me gerar 2 tipos de atendimento bastante diferenciados, né? Então, nós temos normativas técnicas, nós temos políticas construídas, né? E são realmente muito recentes, mas são fundamentais e são muito fortalecidas diante de uma realidade de mundo, né? O Brasil, ele tem, isso é reconhecido, o Brasil avançou nessa construção, né? Então, de fato, é Isso. algo que a gente tem que ficar muito atento. Exato, exato. Se a gente até olhar numa questão geral, né, a gente já tinha uma estrutura de sistema de garantia de direitos, de política socioassistencial, que já não dava conta, já com a formatação normal dela, né? E agora, com cortes, diminuição de orçamento, isso fica cada dia mais inviável. Mas aí, Mana, eu tenho outro questionamento que até fizeram aí, eu acho que estavam até no mesmo raciocínio que a gente, né? Qual seria o impacto do desmonte, né, dessas políticas para o enfrentamento à violência sexual? Então, como é que a gente pode avaliar esse impacto, né, quando a gente fala no enfrentamento às violências sexuais? Bom, o impacto ele vai ser configurado por 2 coisas anteriores, né? O resultado, o efeito e o resultado, né? Que vão gerar um impacto mais lá na frente. O que a gente vai ver agora, nesse primeiro e segundo ano de redução de investimento, quer dizer, nós já vamos no 3º ano de redução de investimentos nas políticas sociais, né? Isso começou com o nosso governo Temer, que faz aquela PEC, né, desastrosa para quem ama a vida, né, que é a PEC do congelamento, dado que a população brasileira aumenta, né, a população pobre aumenta constantemente, os serviços necessitam ser fortalecidos, como é que você enxuga gastos nessa área, né? Então, nós estamos coletando agora o efeito dos 3 anos anteriores de redução de gastos. Mas há algo que a gente deve tomar como particular nesse governo. Ele é um governo que ele aquece a população para as violências, né? E é muito sério isso que eu estou falando. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Quando o governo Bolsonaro assumiu, nós tivemos um aumento no feminicídio nunca visto. Esse ano nós conseguimos aumentar, eu acho que mais de 200% no feminicídio, né? Quem tiver esse dadinho, sobe aí nos comentários, né? Você tem um aumento do desmatamento, você tem o aumento da violência doméstica, você tem o extermínio dos índios voltando a acontecer, né? Você tem crimes de feminicídios muito cruéis, né? Com requintes, mostrando para essa sociedade o quanto esse assassino se acha no direito e na impunidade. Você tem uma fala de que as pessoas pobres, elas precisam ter empregos técnicos, não ter uma educação de qualidade, não ter um sistema único de saúde de qualidade, porque nós temos que enxugar os gastos públicos. Então, nós vivemos um governo que confunde investimento social com gasto público. Isso é muito sério. Porque você desestrutura algo que precisa de um recurso muito grande para ser mantido. As prefeituras nos municípios, elas não conseguem manter os CRAs, os CREAs dessa forma. Não há como. O Sistema Único de Assistência Social é construído em cima daquele que tem a maior responsabilidade com o gasto, o Estado. Porque o Estado é, sim, o ente mais rico. E é dele essa responsabilidade, porque essa riqueza emana do povo e deve voltar para o povo em relação a políticas públicas e qualidade de vida. Então você tem, além de um congelamento de uma PEC que evita gastos públicos como se não fossem investimentos sociais, você tem um governo que é um governo misógino, machista, patriarcado, que é um governo que fala de suas políticas públicas muitas vezes, levando elas relacionamentos, né, matrimoniais, por aí a gente já vê um pouco,
né? É um governo que grita com pessoas. Veja, quando eu mando alguém calar a boca, eu sou o presidente máximo de uma nação, eu mando um cidadão adulto, responsável, trabalhador, cumprindo seu papel profissional. Cale-se. Eu estou dizendo a um pai que educa seu filho com porrada que você está certo. Eu crio seguidores da violência. E aí, em época que você congela gasto, desequipa a estrutura em rede, cria comoções na sociedade favorecendo a violência. Então, isso é muito mais sério. O impacto disso realmente vai ser um impacto desastroso. Talvez a gente não veja, porque talvez a gente mude, né? Talvez a gente mude, a gente transforme essa realidade, mas daqui a 2, 3 anos é um impacto de extremas violências sexuais acontecendo nas escolas, porque a escola está sendo desatrelada de uma série de temas que ela precisa discutir, porque a escola está dentro da sociedade atual. Eu não posso pegar um documento, né, epistemológico de 1910 e querer aplicar hoje. Eu não posso fazer isso, né? Então, a escola que está sendo proposta é uma escola excludente, é uma escola racista, é uma escola machista. E o que é isso para as nossas crianças e adolescentes, né? Eu desculpa, as minhas respostas não são curtas, né? Porque a gente precisa ter muita responsabilidade nessas óticas, nesses olhares, mas, de fato, os impactos vão ser muito sérios, muito danosos. De fato, é algo que a campanha traz, mas que já nos deixa num sentimento de preocupação, não é, mana? Porque são momentos difíceis que a gente enfrenta no que concerne a atuação desse sistema de garantia de direito. Mas, quando a gente está falando, e aí para todo mundo, porque tem gente que está dentro do sistema de garantia, mas tem gente que a gente sabe que atua em outras áreas e que talvez não fique claro com essa formatação do sistema de garantia. Quando a gente fala sobre esses serviços que estão sofrendo essas precarizações, quais seriam esses serviços que a gente fala quando a gente está citando o sistema de garantia de direito e que vai ter impacto direto com esse desmonte, mana? Então, você vai ter aí um impacto muito maior nos serviços de média e alta complexidade. Por quê? Porque a média complexidade e alta são mais caros. Necessita de uma equipe muito especializada, né? Com profissionais, com pedagogos, cientistas sociais, psicólogos, assistentes sociais, né? Então, é uma equipe muito mais ampla. Então, esses são os programas que vão ser atingidos de imediato, né? Mas quando a gente olha para a rede, a gente vai entender essa rede como aquilo que sustenta, né, a possibilidade de acolhimento à vítima. Então, eu tenho delegacias, eu tenho CRAS, CREAS, posto de saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias especializadas, né, serviços médicos especializados, que aí sim o dano é muito grande, porque você demora muito tempo para capacitar uma equipe de um serviço especializado no atendimento a uma vítima de violência que necessite ali de um conjunto de apoio, né? Todas as medidas de profilaxia, os acompanhamentos, deve ser um acompanhamento de no mínimo 6 meses, com vários outros profissionais envolvidos, deve sair dali, né, com todo um laudo epistemológico, com toda a coleta feita para que não haja nenhum impacto no processo. Isso tem que ter uma comunicação muito profunda com o IML, né? Mas os serviços de saúde, que a gente já considera um avanço, conseguiram se humanizar nesse atendimento muito mais. Para mim isso é muito preocupante, né? Então você tem os serviços de referência que foram criados, equipes capacitadas, não é um processo fácil, é um processo longo. E o enfrentamento à violência sexual, ele tem um ponto que é muito específico. O profissional precisa estar preparado. O profissional precisa estar de corpo e alma naquela função. Então, você tem pessoas, veja, nós da rede de enfrentamento estamos mensalmente na rede porque nós somos militantes, porque nós somos também técnicos e profissionais, mas há algo mais que nos junta nesse enfrentamento, né?
Então, essa humanização desses profissionais, isso é uma perda irreparável. Você não substitui uma equipe dessa forma, né? Então, você cria uma estrutura que vai começando a ficar falha, que não dialoga entre si. Você cria um Estado punitivo para quem discorda dessa estrutura. É um Estado que caça, que pune, né? Isso é muito sério. E você cria um Estado dentro das políticas sociais de extinção. As pessoas ficam com a sensação É. Ó, nós temos várias estamos dando perguntas uma aqui, porque o paradinha, pessoal né? aí tá super participando. Tá dando uma pausinha, mas volta, volta. A gente espera sua internet retornar. Retornou. Mas, ó, Retornou. estamos assim de perguntas interessantíssimas, principalmente com relação ao nosso tema. E temos uma muito interessante que é de Lucas, né, sobre participação juvenil, no qual ele traz o seguinte, mana. E aí vou ler para que tu fale um pouco sobre como a participação de crianças e adolescentes nos estudos de controle social favorece o enfrentamento da violência sexual. É. Bom, primeiro, fundamental. Se estão falando de mim, eu tenho que estar junto. Quem melhor sabe de mim sou eu, né? Perfeito. Mas também sabe de mim as pessoas que estão à minha volta, né? Então tem que haver uma relação muito próxima, de muita cooperação, né? Eu acho que nós vivemos também um momento onde precisamos fazer uma relação intergeracional, né? Não dá mais para adulto se relacionar com adulto, idoso com idoso, jovem com jovem, adolescente com adolescente, criança com criança. Não dá. A Covid está mostrando isso, né? As pessoas estão em casa, estão precisando aprender a conviver, a brincar todo mundo junto, né? Porque tá todo mundo junto mesmo, né? As pessoas que podem, né, gente? Claro. Então, eu acho que a participação do adolescente é a gente estar junto para garantir que aquilo que você acha que é bom para o adolescente seja confirmado pelo próprio adolescente, né? Então, eu penso uma coisa, o adolescente pensa outra, né? Há um sentimento profundo do que fala o adolescente que precisa ser ouvido. Ele está vivendo essa experiência agora. E a adolescência, eu adoro adolescente, eu tenho uma paixão por adolescente. Eu acho que adolescente tem uma O coisa coletivo é maravilhosa. adolescente, né? O coletivo é É, adolescente. já estamos na fase adulta, né? Já estamos quase fazendo 30 anos aí. Ano que vem a gente completa 30 anos, né? Mas o adolescente, ele é uma semente de mudança fantástica, né? E porque ele tem aquela crença no fantástico, ele tem aquela, e deverá ter, porque quem não tem, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar do adolescente que não acredita no fantástico, que não acredita no milagre, no maravilhoso, na possibilidade de tudo. Porque a adolescência, ela traz o mito de Hércules, eu posso tudo, né? E isso nos motiva, isso nos mobiliza, nós que já saímos da adolescência em termos geracionais, né, cronológico. Isso nos mobiliza, isso nos dá uma garra, isso nos dá uma força, né? O ano passado, renovei assim meu contato muito íntimo com os adolescentes, assim, de estar em rodas, discutindo temas, se abraçando, ouvindo muito eles, né? E aí tinha dia que eu pensava assim, numa oficina, num tema, chegava lá, a galerinha estava falando de tirar um sarro, de beijar na boca, de sexo anal, de masturbação. Aí eu dizia, eu faço o quê? Eu vou entrar nessa conversa que é maravilhosa, né? E é aqui que a gente vai se fortalecer, porque direitos sexuais são fundamentais para enfrentamento à violência sexual, né? E aí eu acho que nós precisamos aprender com eles, né? Esse novo que eles trazem, que nos assusta,
né? Porque é diferente da minha época, é diferente da sua, né? E muda tão rápido hoje, né? Tudo tão boom. Mas eu acho que eles são fundamentais não só nessa luta, em todas as lutas. Em todas as lutas pela democracia. Gente, vocês têm que ir para a rua pela democracia quando acabar a Covid, né? Mas faz as lives, faz a postagem, fica atento, né? A gente está em uma possibilidade de ter uma derrubada desse Estado democrático, né? Então, não é só na luta do enfrentamento à violência sexual. O jovem ele tem que estar, o adolescente, a criança, o adolescente e o jovem. E para finalizar, eu queria lembrar Greta, né, Thunberg, que veio e trouxe assim olha, eu quero dizer a vocês como é que eu quero o planeta, eu e todas as crianças que estão comigo. Então eu acho que eles estão o tempo é deles, a rua é deles, o espaço é deles, e o vírus foi muito sábio. Eu acredito muito nas bruxas, ó, tá cheio de bruxinha aqui atrás, né? O vírus foi muito sábio. Porque se fossem nossas crianças que estivessem morrendo agora, nossa sociedade estaria completamente destruída. Não porque o idoso não tem importância, não, gente. Porque a criança, ela traz nela uma possibilidade de mudança, de transformação de um novo, e ela é uma semente de um futuro diferente para uma sociedade. Então, o vírus, ele poupa nossas crianças, né? Eu acho que isso é uma resposta para a gente, ver. O planeta está diferente, o planeta está melhor, o planeta está mais bonito, né? Então, gente, criança, adolescente tem que estar na rua, tem que estar discutindo. Olha, eu fui-me embora botar Collor para fora, eu tinha, não vou dizer a idade não, para não denunciar. Mas, tô brincando, gente, eu tinha 21 anos de idade, né? Mas, né, um prazer, uma emoção que te toma, o espaço da rua, o espaço público de discussão política, ele é um espaço que ele alimenta, que ele te devolve uma força de vida muito forte, né? Então, Ó, sempre, Lucas, sempre. continuando a sessão de perguntas, nós temos várias e muito interessantes. Nós temos Sueli Cisneros, Rita e Augusto. Augusto vai falar um Sueli, pouquinho desse querida. momento atual. Eu vou começar com Sueli, porque resgata o que a gente estava falando agora. Sueli perguntou sobre, nesse contexto de desmonte, qual o papel das instituições públicas e sociedade civil organizada para enfrentar essa realidade com vista a minimizar os danos ao público beneficiado. Papel fundamental, né? A gente O está vivendo primeiro um governo deles eu já ausente. diria, né, mana? Resistência. Diga. Resistência, sim. Nós estamos vivendo um momento fundamental para a resistência. Você disse a palavra correta desse momento, né? O governo, ele não dialoga com o Estado e com os estados e municípios para o enfrentamento da Covid. Então, é fundamental que as instituições do município se articulem fortemente. Independente de partido político, ninguém quer morte na sua cidade. Ninguém quer seu povo sofrendo, né? Ninguém que tenha uma consciência, né? Que seja um ser minimamente saudável psicologicamente, psiquiatricamente falando, né? Quer o seu povo em sofrimento, né? Ninguém que não seja sádico, né? Então, é fundamental que os municípios se articulem com o Estado. Que as instituições possam fazer um trabalho integrado. Veja, gente, por que a rede existe? Para distribuir o peso. E aí, chama a sociedade civil, dialoga com a sociedade civil, porque a sociedade civil, ela está lá, independente do partido político, ela está muito perto da comunidade. Por vezes, ela nasce daquela própria comunidade, né? Eu poderia citar muitas aqui. Então, dialoga com a sociedade civil, se aproximando dessa sociedade que não desiste, né? Fundamental sua pergunta, porque hoje a sociedade civil agoniza sem recursos, né?
Nós vivemos de um diálogo onde o Brasil foi vendido como um Brasil rico, os recursos reduziram, e agora você tem uma redução maciça dos investimentos do Estado nas políticas sociais. Você tem um Estado mínimo, que nem sabe ser neoliberal, vamos combinar, né? Porque o neoliberalismo ele tem uma preocupação muito grande com um certo equilíbrio. E o nosso Estado hoje é um Estado de total desequilíbrio, né? Então você tem uma relação onde os estados e os municípios vão precisar estarem muito próximos. E dentro do município, a política pública dialogando profundamente com a sociedade civil, não é? Que nunca dá uma ausência do seu serviço. Mesmo que ela reduza, você sempre vai ter ali uma luzinha funcionando, né? Porque ela surge não de um interesse financeiro, ela surge de uma ideia humana, disso que a gente iniciou, da resistência, né? Então ela é feita aquele farolzinho, que vão se acabar as grandes lâmpadas, no fim fica uma velinha acesa, que é sempre uma esperança para quem está próximo, né? Então eu diria, Sueli, que o diálogo, né? Formar comitês de crise, o município precisa se juntar e pensar no seu município como fica uma situação, né? Nós estamos aí às portas de um lockdown, né? Então, é uma situação muito séria, né? Continuando as perguntas, nós temos aqui a de Rita, que perguntou como a escola pode ajudar na identificação desses casos. Que eu acho que casa muito com o que Sueli perguntou anteriormente, né? Fundamental, fundamental. Mas não a escola da forma que a escola está, né? A escola não pode ser aquela instituição única a resolver todas as mazelas de uma comunidade. Não pode ser. Isso, o professor não suporta. O professor não tem condições. O professor ele está preparado para ensinar. O professor ele se forma numa concepção de uma determinada ciência. Agora, todas essas ciências precisam estar relacionadas com o bem-estar dos seus alunos, indiscutivelmente. Mas não pode ser o professor a dar conta da denúncia do trabalho infantil, do enfrentamento, do acompanhamento da vítima, de ir à casa da vítima, porque muitas vezes com um sistema falho, a denúncia não funciona e acaba sendo aquele profissional que vira um super-herói estressado para manter aquele mínimo cuidado com suas crianças e adolescentes. A escola precisa ser preparada. A escola precisa ter no seu quadro profissionais qualificados que possam lidar com a demanda extra-classe, para que esse professor se sinta, primeiro, à vontade, para identificar todas as situações de violência e ele vê, e ele sabe, e ele conhece. Porque ele percebe aquela criança durante 3 a 4 horas, aproximadamente durante 9 meses no ano. Então ele sabe, ele conhece. Às vezes ele conhece mais o nosso filho do que a gente mesmo. Com certeza. Né? Não é isso? Então, o profissional educador não pode carregar esse peso só. A coisa tem que ser distribuída. O peso precisa vir para cada profissional na sua competência. A assistente social para dar encaminhamento às denúncias, os psicólogos para darem contenção às demandas psicológicas que vão surgir, esses adoecimentos, que já surgem, não é? Hoje você vê a escola, os alunos se automutilam. Isso tem uma relação direta com as violências vividas dentro de casa. A gente sabe disso. Até porque muitas vezes eles não fazem mistério. Dizem, eu me corto porque meu pai me bateu ontem, eu tive tanta raiva que eu fiz isso. Eu tive tanta dor que eu fiz isso. Eu fiquei tão magoada que eu fiz isso, né? Então, esse profissional, ele precisa ter uma retaguarda. Ele precisa ser essa pessoa que abre a porta da escola, mas ele não pode ser essa pessoa que vai trilhar a rede de enfrentamento para garantir a defesa dessa criança. Esse deve ser um trabalho de uma equipe posterior, né? Então, eu acho que as escolas precisam urgentemente serem equipadas com assistentes sociais, com psicólogos, com psicopedagogos,
com sociólogos, né, com cientistas sociais. Eu sou cientista social. Como se pensa uma sociedade sem o cientista social, sem o psicólogo, sem o pedagogo, né? Sem as pessoas de humanas, sem as pessoas de exatas e sem as pessoas de saúde, né? Então, esses profissionais precisam estar na escola, né? Mana, diante de todo esse contexto, do desmonte que já vinha ocorrendo e do contexto da pandemia, nós estamos recebendo uma série de perguntas e questionamentos acerca de... Augusto fez essa fala, Eduardo Paisan, que faz parte da rede pela prefeitura, também fez pergunta muito parecida, que em tempos de isolamento social, do Covid, né, que a gente está vivenciando agora, quais são as estratégias mais eficazes para enfrentar a violência sexual e para denunciar? E como acessar esses serviços? Porque já vem um processo de desmonte. E com o Covid, a gente vai tendo outros processos agravantes. E aí, quais as estratégias para o enfrentamento, denúncia e atendimento? Então, para a denúncia, né? Primeiro dizer que a gente denuncia não aquilo que eu tenho certeza. Quem faz essa denúncia quando acha que tem certeza é o Ministério Público. Cidadão denuncia na dúvida. Então, eu não preciso ter certeza de uma situação para denunciar. Se eu tenho dúvida, se eu acho que ali naquele domicílio tem uma criança que chora demais, tem um adulto que grita, que provoca violências psicológicas e verbais, porque essa a gente pode ter certeza pelo som, né? Ou as surras, o som de surras e tapas, né? E aquela criança que eu vejo sempre chorando, estressada, né? A gente denuncia para o Disque 100. E a gente pega, quando é o nosso vizinho, está perto da gente, a gente pega todas as informações e faz uma denúncia anônima para o Disque 100. Mas também garante essa denúncia para o Conselho Tutelar do seu município, para a Delegacia Especializada do seu município, para o Disque 180, né? E numa situação emergencial, realmente, chama a polícia, né? Porque, às vezes, a denúncia para esses serviços, ela deve acontecer quando não é uma situação aguda. Quando é uma situação aguda, a gente tem que chamar a polícia imediatamente, narrar tudo o que está acontecendo ali, pedir o protocolo, isso é fundamental. Peça o protocolo da sua denúncia, né? Porque isso ajuda você a acompanhar a denúncia. Isso é uma coisa. A outra é que nós devemos estar atentos. Sabe quais são as situações muito difíceis da gente denunciar? Quando elas acontecem na nossa família. É a forma que um cunhado trata uma criança, que um avô, que um pai, que uma avó, que uma mãe, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? A dialogar com essa família, a fazer denúncias para essa pessoa, que não é dessa forma que se trata uma criança, né? A denúncia de uma situação de violência é sempre um ato, gente, que salva uma vida. Eu gosto muito dessa explicação que recebi de Malu Duarte, que é o seguinte: quem tem mais condição de fazer uma denúncia numa situação de violência? A vítima, o agressor ou quem testemunha? Obviamente que é quem testemunha, né? A vítima está em condições abaladas para o processo. O agressor não tem interesse na denúncia, porque ele é o agressor. E quem testemunha tem a possibilidade de estar de fora, não ser alvo daquilo e fazer a denúncia, né? Então, eu acho que fundamental. Outra coisa muito importante para a denúncia. Olhe, gente, não tenham medo da denúncia. Não tenham medo. Muitas vezes, quando você imagina que aquilo é uma situação de violência, aquela criança já está sendo vítima há muito tempo. Há muito tempo, né? Escuta teu coração, lembra da tua infância. Pensa assim: se você foi uma criança e em algum momento na sua vida você foi vítima de violência, quem era que você queria que aparecesse na sua frente? Né? O que é que você gostaria que alguém fizesse por você? Então essa é uma excelente oportunidade para você fazer por uma criança em situação de violência, né? Não só uma criança, mulheres e idosos. E para a gente também pontuar aqui, para a gente pontuar aqui, Mana, porque tem muita gente, a gente está tendo das diversas
né, perguntas. Então, assim, a gente vai ter várias lives com temáticas específicas, por exemplo, como denúncia à rede. Então, fiquem acompanhando nas divulgações e no final eu vou falar dessa nossa programação, que faz parte também desse lançamento da campanha que estamos fazendo hoje, tá? Então, é importante a gente depois falar sobre isso. E aí, diante desse contexto, mana, eu acho que é importante a gente falar porque o nosso tema acabou puxando no finalzinho, no segundo tempo, esse contexto do Covid, né? Porque todo mundo que trabalha na ponta, a gente precisa, tenho que interromper, que a gente precisa mandar um abraço para a Denis da Unicef, né? Que está aqui com a gente também. Então, voltando, nesse processo de pandemia do Covid, nós estamos com a vivência do isolamento social. E isso já, tanto dados como do Rio de Janeiro, dados que a gente já apresentou na secretaria para a campanha, inclusive fortalecer a campanha, nós entendemos que já existe um aumento de violências domésticas e sexuais durante o período do isolamento, né, do Covid-19. Então, está sendo muito desafiador, né, nesse contexto, até pela dificuldade da denúncia, porque geralmente os agressores estão dentro de casa com essas crianças, com essas mulheres, com esses idosos. Enfim, isso tem complicado muito o acesso às políticas, e aí a gente pede muito que a sociedade, ao tentar, como você falou muito agora há pouco, ao suspeitar, a gente precisa ficar sob alerta. Porque nesse momento eu não tenho como estar vendo, não tenho como estar na casa do outro. O próprio serviço não tem, muitas vezes, como ir diante dos acontecimentos atuais. E aí é importante que nesse processo do Covid, todo mundo que trabalha na ponta esteja esclarecendo a sociedade, sim, quanto aos canais que podem ser denunciados, quanto à rede, a existência desses CRAs, CREAS, conselhos tutelares, serviços de saúde, a própria polícia, delegacias especializadas, porque esses canais permanecem em atuação, mesmo de formas, né, adaptadas para o Covid-19. Então, é muito importante a gente falar que, nesse momento, o Covid tem trazido esse desafio também, né, Mana? Sim, sim. É talvez as pessoas ainda não tenham percebido, né, que o Covid ele funciona como uma terceira guerra mundial, né? Isso. E aí eu acho que eu já pontuei um pouco aqui nas situações de guerra, né? As crianças e adolescentes são os mais violados, né? Os mais violados. E se a gente pensar que nessa situação do Covid, alguém que é vítima de violência antes do Covid saía de casa para fazer suas atividades, ou uma criança, ou uma adolescente, ou uma mulher adulta, ou um idoso, mas saía de casa para o convívio com outras pessoas. E nesse convívio sempre poderia existir a possibilidade de uma denúncia, de um acolhimento, porque eu saio de casa, sofri violência em casa com meu marido ou com minha esposa. Saio de casa, encontro uma amiga que me abraça, que me pergunta o que é que você tem. São possibilidades dessa vítima pedir socorro, pedir ajuda no trabalho, na escola, no supermercado, na rua, na casa do vizinho, né? Na padaria, quando se encontra com os amigos, né? Da comunidade. Então, essas relações, essas interações, elas são possibilidades, além da minha casa, além das pessoas que eu interajo, que são a minha família, possibilidades da gente se fortalecer, de uma forma geral. Mas para a vítima de violência, muitas vezes, é um último socorro, não é? É um alento de alguém que pode ser ouvida, porque se você pensar, uma adolescente que sofre uma violência sexual dentro de casa, de um padrasto, de um pai, que tem uma mãe que não está prestando atenção, ou que é negligente, ou mais ainda que é conivente, ou que não tem condições de observar porque trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Então, é nessas interações desse adolescente com os seus pares, com outros adultos que porventura o tratem com respeito, né, e afeto, que ele se fortalece para contar o que está acontecendo com ele. Então, a Covid nos remete a uma clausura que, quando a minha família é afetiva comigo, massa. Mas e se essa família é extremamente agressiva comigo?
Gente, olha, Então, isso é muito preocupante, né? Mana, eu passaria a noite inteira falando sobre isso, Oh, mas nosso foi tempo está muito bom. acabando. E aí, por isso, eu vou repetir o tema, falar das nossas programações e ações futuras e falar também dos parceiros, tá? Então, já Vai iniciando, lá. gente, eu quero já agradecer a participação de vocês, mas lembrando que a gente vai ter uma sequência de lives a cada semana. Então, gravem aí, a gente também vai fazendo divulgação na página da rede de enfrentamento e de todos os membros, né, que fazem parte dessa nossa rede. Então, no dia 18 de maio, no dia que em alusão ao enfrentamento, o dia mesmo nacional, nós estaremos às 10 horas da manhã com a live, né, falando sobre violência doméstica e sexual no contexto dessa Covid-19. Então, aí é quando a gente vai focar de fato, né, tendo a participação de Adriana, do Coletivo Mulher Vida, e o Diane, que também faz parte da coordenação da rede, representando o Centro das Mulheres do Cabo. No dia 21 de maio, nós teremos como tema o abuso e exploração sexual em tempos de quarentena. E a gente vai falar tipos, abuso, exploração. Vai ter a participação de Cíntia Sarinho do Futura, o pessoal da Acari, né, que também estarão conosco no dia 21. E eu estarei também falando sobre o abuso sexual às 7 horas da noite. No dia 28, a gente terá um tema importantíssimo, às 7 horas da noite, 28 de maio. O tema é rede de proteção no período de quarentena. E vamos ter a participação de Joelson, o secretário executivo de assistência social do estado de Pernambuco, e André Torres, do Fórum Nacional de Conselhos Tutelares. Então, assim, a gente está recheado de ações. Muito bom. Fora as nossas ações que vão ser junto aos municípios, dando suporte, formações, a proposta de um seminário online. E quando a pandemia acabar, a gente também vai voltar com as ações presenciais, tá? A gente vai ter campanha, a gente vai ter caminhada, então tudo isso está sendo projetado. Para além disso, eu preciso aqui também relatar o apoio que nós estamos tendo do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Tivemos vários participantes, membros do Conselho aí também, o SEDE-KPE. Quero agradecer muito o Coletivo Mulher Vida, faz parte da coordenação. Centro de Mulheres do Cabo, a minha casa, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Eduardo e Sileno, obrigado pela oportunidade. Prefeitura do Recife, Adolescer, Ruas e Praças, Canal Futura, SENDEC, IMIP, Casa de Passagem, UFPE, CREAS Olinda, Visão Mundial. Gente, obrigado por apoiarem essa campanha. E nossa campanha, frisando muito nesse momento atual, é justamente cadê meus direitos? Né? O desmonte da política de assistência social favorece as violências sexuais contra crianças e adolescentes. Vamos replicar muito. Também a Unicef agradecer pela parceria, né? Então vamos divulgar muito, discutir muito essa temática que é extremamente importante. Quero mandar um abraço para a Rafa, o pessoal da Unibra está aí, o pessoal de Tassiana, né, que também do curso de pedagogia está aí. Já falei do Unicef, Firró, mas vou deixar a palavra final agora para a Mana, porque eu já falei bastante, tá? Gente, obrigado. Mana, com a palavra. Bom, minha gente, só agradecimentos, dizer que essa luta ela não é possível se a gente não estiver juntos, né? Eu me emociono em fazer parte dessa rede, da rede de enfrentamento à violência sexual de Pernambuco, da rede Equipate, do Comitê Nacional, porque é uma luta tão dolorosa, gente, que se a gente não tiver parceiros, gente amiga, gente bacana, meu amigo querido Mac Douglas, muito bom, você sempre muito gentil, muito cavalheiro no sentido mesmo da nobreza, né? Muito educado, nos possibilita esse afeto, esse afago, né? Dizer que é isso, gente. Olha, não dá para a gente pensar a humanidade de novo sem amor, sem afeto, né? Eu sou bruxa, né? Queria desejar assim que as bruxas, as deusas, as santas, as mães, as madres, as matriarcas, vamos rezar, gente, porque nós mulheres nós temos uma força tão forte, né? A gente cuida desse ser que vem para o nosso ventre tão pequenininho, Vai e é acabar tanta agora, viu? abdicação,